Olá, bom dia, crianças. Dando sequência, né? Ou seja, dando continuidade aqui aos nossos conteúdos de língua portuguesa. Na aula de ontem, nós vimos o gênero textual, né? Sobre lendas e mitos, tá? E hoje, em nosso momento da ortografia, nós iremos, né? Conhecer, né? Alguns, né? Pontos ortográficos importantes, certo? Por exemplo, como esse daqui, uso de agente, né? Separado e agente junto, certo? Lembrando que registrem a data de hoje, tá? Dia 16 de 12 de 2020, tá? Não só aqui como também na agendinha de vocês, tá? Dando continuidade aos nossos conteúdos aqui na página 76, certo? Então, peguem o livro para poder estar fazendo o acompanhamento da aula, certo? Você costuma ter dúvidas sobre o emprego das formas agente e agente, tá? Agente, tá, gente? Aqui separado, tá? Veja, o azinho é separado do gente, tá? E já o outro é o agente, né, junto, certo? Foneticamente, isto é, em relação ao som, não há diferença entre essas expressões. No entanto, elas são empregadas nas mesmas situações. Vamos conhecer essas diferenças a fim de evitar erros, tá, gente? Erros na escrita. Evitar que isso aconteça, tá certo? Por isso que é importante nós prestarmos bastante atenção em nosso momento ortográfico, tá? Leia as frases a seguir. A gente tá aqui, ó, separado, ouviu diversas lendas do folclore brasileiro. Ou a gente trabalhou disfarçado no caso, tá? Veja aí, tá? É a mesma quase a pronúncia, tá? Mas tem sentidos diferentes, tá, gente? A gente, tá? Equivale nós, tá? Agente, um agente de trânsito, tá? Por exemplo, tá? Uma dessas formas pode ser substituída pelo pronome pessoal nós, tá? Que é a gente, certo? A gente separado ouviu diversas lendas do folclore brasileiro, tá? Representa aí também nós, sem alterar o sentido da frase, ou seja, nós ouviu diversas lendas do folclore brasileiro, tá? Nós ouvimos diversas lendas do folclore brasileiro. Na verdade, seria assim. Em qual das frases isso é possível? Reescreva empregando o pronome nós para comprovar sua resposta. Faça as alterações necessárias, tá? Então a tia praticamente já deu a resposta, tá? Então é só transcrever a frase aqui, tá? Agora complete a regra a seguir. O termo agente equivale ao pronome pessoal nós, tá? Complementando, tá, gente? Uma das formas expressas nas frases é o substantivo comum. Ela pode apresentar as seguintes definições: aquele que atua, quem? O agente. O agente junto, tá, gente? Tá, gente? Pessoa que trata dos negócios de outra. Membro de corporação policial, como eu citei lá, né? O agente. Espião a serviço do governo. Então, todas essas definições aqui, tá? Representa, gente, o agente junto, tá? Se quiserem colocar aí no caderno, é bom, né? Fazer essa observação. É o nosso momento ortográfico, é importante, certo? A gente compreender a gente assim, junto, tá? Essas definições, tá? E o agente separado, não esqueça, equivale a quê? A nós, tá? Em qual das duas frases é possível empregar uma dessas definições sem alterar o sentido? Reescreva fazendo a substituição para comprovar sua resposta. Tá fácil aí, tá, gente? Essas atividades. Conforme eu estou explicando, praticamente eu já estou dando uma resposta. Agora completa a segunda regra. O termo agente é um substantivo comum, tá? Acabamos de ver também, ok? Então não tem aí dificuldade. Isso aí é bem simples, é só prestar atenção, tá? Nos objetivos aí principais que ele traz aí as definições de cada um, certo? Igual ou diferente, realizem também. E agora o nosso outro momento ortográfico é o uso de trás e atrás, tá? Vejamos, né, o significado de trás e trás. Por quê? Porque traz, gente, o termo traz, ele equivale tanto a trás ou detrás,
certo? E o traz com Z, né, já tá dizendo aí que é sobre o verbo trazer. Então, traz, né, com acento e com S, atrás, como ele traz aqui, atrás e detrás, certo? Vamos conhecer mais duas regras ortográficas, que é essas duas que ele traz aqui, certo? Atente para o sentido dos vocábulos destacados nas frases a seguir. Pedrinho olhou para trás, ou seja, atrás, detrás de mim, tá? E viu o Saci no redemoinho, tá? Pedrinho traz a peneira para prender o Saci. Traz, o verbo do quê? Trazer, certo? Então, quando a gente tiver que utilizar o traz com Z, nós sabemos que nós podemos substituir pelo verbo trazer, né? Ele já equivale aí, gente, o verbo trazer, na verdade, tá? A gente não vai fazer uma substituição, a gente vai se adequar, né? A qual desses ortográficos que nós iremos o quê? Completar, né? Preencher a lacuna, ou seja, substituir, certo? Então, traz com acento e com S equivale atrás ou detrás, ou seja, algo que esteja atrás de mim, certo? E Pedrinho traz com Z equivale aí o verbo que? Trazer, tá certo? Esse jogo rápido vocês irão realizar também, tá? Realiza essas atividades, tá, gente? Tá bem facilzinho. Aqui a questão do momento da ortografia, o uso do agente e agente, por exemplo, tem pouco, tá? Então dá para você ir adiantando aí, conforme eu já fui explicando, dá para vocês ir preenchendo. E aqui também o uso de traz, traz e traz também tá bem facilzinho. São duas definições aí que dá para você já preencher esse jogo rápido aí, só com a explicação, certo? E aqui, né, para finalizar a nossa unidade em língua portuguesa, né, o nosso momento da gramática, esse conteúdo não será cobrado na provinha de vocês, certo? Porque é um conteúdo também que lá na frente vocês irão estudar mais aprofundadamente. Aqui é só uma introdução, certo? Sobre esse momento aí da gramática, tá? Concordância nominal entre artigo, substantivo e adjetivo. Nós sabemos o que é artigo, nós sabemos o que é o substantivo e nós sabemos o que é um adjetivo, certo? Para iniciarmos os estudos desta sessão, leia a frase a seguir. Vamos ler. Os campos lá embaixo são lindíssimos. Vamos viver lá. A classe gramatical pertence ao vocábulo destacado? Justifique sua resposta. E aí, o que você acha, tá? Diante das explicações, vocês irão preencher isso aqui. Indique as flexões de gênero e de número dessa palavra. Gente, flexões de gênero é o quê? Gênero é o quê? Masculino e feminino. Número é o quê? Singular e plural. Não pode esquecer, tá? Aqui é só relembrando, aqui é só uma introdução desses conteúdos aí, dessa concordância nominal aí, tá? Leia mais uma frase. A paisagem lá embaixo é lindíssima, vamos viver lá. Que outros vocábulos sofreram alterações acompanhando a substituição do substantivo campos por paisagem? Veja, a classe gramatical pertence a esses vocábulos? Justifique sua resposta. Os vocábulos usados na substituição pertencem a essas mesmas classes gramaticais? Justifique sua resposta. Houve mudanças quanto às flexões de gênero e número nas substituições? Explique sua resposta. Vamos lá para agora o objetivo principal. Leia novamente as frases analisadas. Os campos lá embaixo são o quê? Lindíssimos. Vamos viver lá. Gente, campo, substantivo masculino está o quê? No plural, tá? Os, o que é isso? Artigo, né? Representando aí o gênero masculino, tá? No plural também. Os, né? Artigo masculino no plural. Lindíssimos. Adjetivo, né? Lindíssimos é adjetivo masculino também. Veja aí, ele tá aí fazendo a estrutura dessa classe gramatical aí, tá? A paisagem lá embaixo é lindíssima. Vamos viver lá. Ele só fez uma troca aí de gênero, né? De gênero e de número também, certo? A paisagem lá embaixo é lindíssima. Vamos viver lá. A, artigo feminino. Está o quê? No singular. Paisagem, o substantivo feminino. Lindíssima é um adjetivo feminino no singular.
tá certo? Então, veja aí, né, a diferença de um para o outro, tá? Bem simples também, mas aqui vocês irão estudar mais aprofundadamente, tanto a concordância nominal como concordância verbal, tá? Aqui ele só tá introduzindo, certo? Aí essa questão dessa concordância entre artigo, né, substantivo e adjetivo, tá certo? O substantivo, o artigo que determina o adjetivo, que caracteriza, se relacionam, concordando em gênero, como eu acabei de falar, masculino e feminino, né, que nós já vimos, isso aí é coisa de segundo ano, e em número singular e plural também. Como essas classes gramaticais se referem a nomes, essa combinação é chamada de quê? De concordância nominal, tá, gente? Isso aqui já é para você saber, tá? Já é para você compreender, tá? Essa combinação aí entre essas classes gramaticais, né, que se refere o quê? A nomes, tá? Se chama aí concordância nominal. Tá? O que vem a ser essa concordância nominal é a relação entre o substantivo e as classes gramaticais que o acompanham, certo? Como quais? O artigo e o adjetivo, certo? Isso aí é bem fácil de relacionar, gente, tá? É bem simples, não é difícil. Quando é difícil, a professora fala, gente, requer um pouquinho de atenção. Mas como é só um assunto introdutório, tá? Do que vem a ser essa concordância nominal, tá? Tá bem simples, tá, gente? Isso aqui ainda vai se aprofundar ainda mais, tá? Isso aqui é só uma introdução mesmo, tá? Vá por mim. É verdade. Existem outras classes gramaticais além do artigo do adjetivo que concordam em gênero e número com o substantivo, o pronome o numeral. O que você acha? Isso aí é verdade ou é mentira? Vocês concordam ou discordam? Certo? Botam aqui que logo mais em nossa videoconferência nós iremos fazer a nossa correção, né? Para finalizar aí a nossa disciplina de língua portuguesa, se Deus quiser. Certo? E amanhã, iniciando, né, matemática, certo? Irão responder também esse jogo rápido com a interpretaçãozinha de texto aí sobre a lenda da Yara, tá certo? Agora é sua vez, não iremos realizar, tá, gente? Porque nós não temos tempo, tá? Para estar realizando, mas o importante é que você já compreendeu o que vem a ser, né, o gênero textual sobre mito e lenda, tá? Não teremos tempo de estar reproduzindo aí, tá, o mito e a lenda, como os demais gêneros textuais que nós estudamos, tá? Mas isso também não precisam se preocupar com isso, tá certo? O importante é que vocês entendam o que é o mito e a lenda, tá? Como foi explicado no nosso conteúdo de ontem, certo? E aqui o uso que aprendeu, que é o foco principal para mim, tá? Das atividades, né? Para vocês colocarem em prática tudo que vocês aprenderam nessa unidade. Então, para mim, isso aqui também é o foco principal, tá? Colocar em prática, né? Fazer essa junção aí da teoria e da prática, certo? Então, realize o uso que aprendeu, tá? Não é muita atividade, tá, gente? É pouca, tá? Veja, já finalizou aqui, tá? No caso, são 2 páginas e aquele jogo rápido lá que eu tenho certeza que vocês conseguirão fazer aí, né? A realização dessa atividade, tá certo? Então, vocês respondam, tá? Com calma, deixe para fazer a provinha de história quando terminar a aula, certo? Não se preocupe. Ou se vocês conseguirem, né, tanto assistir a videoaula e responder as atividades e também fazer a provinha, eu deixo a critério de vocês, tá certo? Espero que todos realizem a atividade, tá? E até logo mais, tá, gente? Em nossa videoconferência, certo? Beijos e até já!